Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. O canal Palavra de Vida apresenta vídeo 41 de Aprendendo Mais, o jejum bíblico. Meus irmãos, eu estou fazendo essa gravação depois que eu gravei o estudo, porque eu vi que o estudo ficou longo, ficou mais de 35 minutos. É um assunto extremamente importante. Eu peço até desculpas aos irmãos, mas não tem como abordar um assunto desse com um vídeo pequeno. Eu prefiro não comprometer a qualidade do trabalho e desejo que os irmãos assistam ao vídeo até o final, porque certamente você vai aprender muito sobre o jejum bíblico e você poderá também compartilhar esse estudo com os irmãos e amigos. Amém? Então, vamos agora iniciar o estudo com o outro áudio que eu já gravei. Índice do estudo, item 1, introdução. Item 2, o que é jejum bíblico? Item 3, qual é a importância do jejum? A seguir, o jejum é um mandamento? Os tipos de jejum. O jejum no Antigo Testamento. O jejum no Novo Testamento. O jejum é feito em secreto. O jejum é um propósito pessoal. Por que devemos jejuar? Quanto tempo deve durar o jejum? O que eu devo fazer durante o jejum? Cuidados a serem tomados em relação à saúde. Cuidados a serem tomados em relação à área espiritual. Cuidados a serem tomados em relação ao ambiente familiar. O jejum individual, o jejum coletivo. Conclusão. Quadro resumo do estudo. Item 1, introdução. O jejum tem sido uma prática comum no meio cristão. No estudo de hoje abordaremos pontos importantes a respeito de sua prática. Dentre eles, consideraremos se o jejum é ou não um mandamento bíblico. Veremos também sobre os cuidados a serem tomados antes, durante e depois do jejum, relacionados à saúde, à preparação espiritual, ambiente familiar e entrega da consagração. Desejo que este estudo contribua para o crescimento espiritual de todos. Item 2. O que é jejum bíblico? Jejum é a privação de alimentos. Sabemos que os alimentos são uma necessidade vital para o nosso corpo. O objetivo do jejum bíblico é fazer com que nós nos dediquemos à oração. Em diversas passagens bíblicas, o jejum se encontra associado à oração. Referências bíblicas à direita. Item 3. Qual é a importância do jejum? O jejum bíblico é importante por ser um instrumento pelo qual o cristão poderá reservar um tempo específico para se dedicar à edificação espiritual, por meio da oração, louvor e meditação na palavra de Deus. Por meio do jejum, o cristão experimenta fortalecimento espiritual e momentos de intimidade com Deus. Item 4. O jejum é um mandamento? É necessário entendermos que jejum não é um mandamento bíblico. Nenhum texto bíblico do Novo Testamento nos apresenta a prática de jejum como mandamento. Por outro lado, também de acordo com a Bíblia, podemos entender que a prática do jejum não foi abolida por Jesus. Em Mateus capítulo 6, versículos 16 a 18, Jesus falou a respeito do jejum, dizendo: quando jejuardes, e não se jejuardes, nos dando a entender que a prática do jejum deve estar presente na vida do cristão. O texto bíblico diz assim: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam.
Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Item 5. Tipos de jejum. Consideraremos a seguir 3 tipos de jejum, que podem ser feitos para a consagração de nossas vidas a Deus. Letra A. Jejum típico. O jejum típico é aquele no qual há a abstinência total de alimento sólido, mas não há a abstinência de líquidos, geralmente água. Em Mateus capítulo 4, versículo 2, está escrito que Jesus jejuou no deserto durante 40 dias. Muitos estudiosos acreditam que ele bebeu água durante esse período. Letra B. Jejum completo. O jejum completo é também chamado de jejum absoluto. Consiste na abstinência de alimentos sólidos e líquidos. É um jejum muito rigoroso e precisa ser feito com cuidados para a saúde. Ainda nesse estudo, veremos sobre os cuidados que precisamos ter ao fazer um jejum. Letra C. Jejum parcial. O jejum parcial consiste em abster-se de certos tipos de alimento por determinado tempo. Alguns estudiosos bíblicos entendem o jejum de Daniel como sendo jejum parcial. Daniel e seus amigos comeram legumes e beberam água. Não comeram das finas iguarias que eram servidas aos jovens, as mesmas servidas na mesa do rei. Item 6. O jejum no Antigo Testamento. Muitos personagens do Antigo Testamento se dedicaram à prática do jejum. Em Deuteronômio capítulo 9, versículo 9, relata que Moisés jejuou durante 40 dias e 40 noites. O texto bíblico diz assim: Subindo eu ao monte a receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Senhor fizera convosco, fiquei no monte 40 dias e 40 noites. Não comi pão, nem bebi água. Outros personagens do Antigo Testamento também jejuaram. É importante considerar aqui que Moisés disse que não comeu pão e não bebeu água. Mas é importante considerarmos aqui que ele ficar 40 dias e 40 noites sem comer pão e beber água, e esse jejum de Moisés foi uma intervenção sobrenatural de Deus na vida dele. Foi algo assim que Deus agiu com Moisés, foi um relacionamento entre Deus e Moisés, e Deus capacitou Moisés para que ele ficasse esse tempo sem beber água e sem comer pão, sem que tivesse danos para a saúde. Esse jejum de Moisés não deve ser referência para a nossa prática de jejum. Letra A respeito dos personagens que jejuaram no Antigo Testamento. Letra A. Moisés, durante 40 dias e 40 noites. Referências bíblicas à direita. Letra B. O povo jejuava no dia da expiação. Letra C. Ana jejuou quando estava angustiada. Letra D. Davi jejuou pelo filho que estava doente. Letra E. Josafá e a tribo de Judá jejuaram por livramento. Letra F. Neemias jejuou e orou pelo povo. Letra G. Ester, suas servas e o povo de Israel fizeram um jejum total de 3 dias para que não fossem mortos pelo mandado do rei. E letra H. O rei e o povo de Nínive. Os incrédulos, eles eram incrédulos. Eles jejuaram, clamando pela misericórdia de Deus, e eles se arrependeram e Deus teve misericórdia dele. Nós vemos essa passagem no livro do profeta Jonas. Item 7. O jejum no Novo Testamento. A prática do jejum também está presente no Novo Testamento. Diversos personagens jejuaram, dentre eles destacamos Jesus, que jejuou no deserto, também uma ação poderosa de Deus na vida dele, jejuou durante 40 dias.
E nós vamos também falar aqui a respeito de Elias, que também jejuou 40 dias. Também foi uma ação, uma intervenção de Deus na vida dele para que ele pudesse fazer esse jejum. Letra B, os discípulos de João Batista. Letra C, os discípulos de Jesus foram criticados porque não jejuavam. Letra D, Ana servia no templo com jejuns. Letra E, a igreja de Antioquia jejuou antes de comissionar a Paulo e Barnabé para a primeira viagem missionária. Atos capítulo 13, versículo 3. Vamos ler essa referência. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Item 8. O jejum é feito em secreto. Quando jejuamos, não precisamos contar a ninguém, exceto se alguém insistir que nos alimentemos. Com discrição falamos que estamos em jejum. Isso evitará que a pessoa fique magoada conosco e vai entender que você não está fazendo desfeita. Não devemos aparentar tristeza, cansaço ou abatimento. Devemos nos comportar normalmente. Então foi aquilo que Jesus falou, não devemos mostrar para os homens que estamos jejuando, vamos jejuar em secreto e Deus vai nos abençoar em secreto. Geralmente, conforme nós vamos apresentar aqui no trabalho, o jejum deve ser feito em casa, mas nada impede que ele seja feito também e você tenha que sair para resolver alguma coisa, e você vai na casa de alguém, essa pessoa te oferece um café, te oferece um lanche, te oferece um suco, você vai dizer não porque você está em jejum. Mas se ela insistir, e for insistente para que você aceite, você explica para ela o motivo que você está recusando esse lanche, esse alimento, para que ela não fique ressentida com você. Não tem problema nenhum você explicar para essa pessoa, naquele momento, que você está rejeitando o alimento porque você está em jejum. Item 9. O jejum é um propósito pessoal. É importante nós entendermos que o jejum é um propósito pessoal. Cada cristão deve fazer o jejum de acordo com as suas possibilidades. Muitos não podem jejuar por questões de saúde, outros porque tomam remédios controlados, além de outras razões. A Bíblia não nos diz se devemos jejuar 1, 2, 3 ou mais vezes por semana. Essa decisão também é pessoal, pois depende de muitas coisas, como horário e turno de trabalho e rotina familiar, além de outros. Por que devemos jejuar? Item 10. Devemos jejuar por diversos motivos. Letra A. Desenvolver maior intimidade com Deus. A seguir, crescimento espiritual. Para se dedicar a um trabalho da igreja, um evangelismo, uma visita, um culto à noite, um congresso, e você interceder por aquele trabalho. Você pode fazer um jejum intercedendo por esse trabalho também. E interceder por problemas pessoais, profissionais, saúde, família, ministério, etc. Observação. Quando temos que tomar decisões de caráter espiritual, precisamos da orientação divina. E através do jejum e oração podemos obter essa orientação. Falwell, 1983, página 18, é uma das referências do nosso estudo. Item 11. Quanto tempo deve durar o jejum? Há pessoas que conseguem fazer jejuns mais prolongados do que as outras. Cada cristão deve definir o seu jejum com muito critério para conseguir cumprir o seu propósito ao Senhor. Se não conseguir jejuar muitas horas, faça uma consagração com menos horas. É preciso entender que não é o número de horas de jejum que é importante, mas sim a qualidade dessas horas. Se você quer começar a jejuar e não está acostumado, o ideal é começar a jejuar com abstinência de alimento sólido, podendo beber água. Com o tempo, você vai se acostumando com a prática do jejum. Observação. Nos tempos bíblicos, o jejum durava de pôr do sol a pôr do sol, totalizando um dia.
Em momento de crise, Esther convocou um jejum de 3 dias. Somente 3 passagens bíblicas mencionam jejum de 40 dias: Moisés, Elias e Jesus. Fica claro que somente por um agir sobrenatural em suas vidas é que eles conseguiram jejuar durante tanto tempo. Item 12. O que eu devo fazer durante o jejum? Muitas vezes queremos fazer um jejum durante a semana e então vamos até trabalhar em jejum. Cremos que Deus sabe de todas as coisas e certamente o aceitará. Mas o interessante seria programar um jejum para ser feito dentro de casa. Então você poderá se dedicar à oração, louvor e meditação da palavra. Devemos nos lembrar que o jejum pode ser de poucas horas, mas se essas horas forem dedicadas a Deus, se tornarão um precioso tesouro espiritual diante do Senhor. Item 13. Cuidados a serem tomados em relação à saúde. O tempo e o tipo de jejum devem ser definidos pela pessoa, pois ela conhece as limitações e as condições de sua saúde. Se ela toma remédio controlado, se tem problema de hipoglicemia, tendência a ter areia ou pedra nos rins, gravidez e outras questões. Se o cristão trabalha em uma profissão que exige esforços físicos, ou trabalha em altura, ou é motorista de ônibus, por exemplo, transporte coletivo, motorista de caminhão, deve evitar fazer jejum em dias de trabalho. Mais um motivo para valorizar o jejum feito em casa. E também outras profissões que exijam algum cuidado maior com a saúde, com a atenção. Essas profissões não é aconselhável que o profissional trabalhar com serralheria, por exemplo. Não é aconselhável que você trabalhe nessas profissões assim fazendo jejum. Porque por causa do jejum pode acontecer um mal-estar, uma tonteira. E é claro, nós sabemos que Deus está cuidando de nós sabemos que Deus está nos guardando. Claro, tem todo esse processo da presença de Deus em nossas vidas, vai nos dar o livramento, mas é necessário que a gente seja vigilante em relação a isso. Ao entregar um jejum que foi muito demorado, devemos ingerir alimentos leves para evitar algum mal-estar, como dores no estômago ou desconforto, por exemplo. No dia do jejum, devemos programar momentos para dedicar a oração, louvor, adoração e meditação na Palavra de Deus, leituras cristãs, estudo da revista da Escola Bíblica Dominical. Preparar um caderno com os pedidos de oração anotados ou uma caderneta. Defina o início, término e tipo de jejum diante de Deus. O início do jejum deve ser feito como oração de conserto e pedido de perdão, para que possamos entrar na presença de Deus de modo aceitável. No jejum, principalmente se feito em casa, você terá mais tempo para orar. Então, não precisa ter pressa para orar. Também poderá memorizar um versículo da Bíblia. Ou um versículo ou 2, aproveitar o momento do jejum e guardar um versículo, memorizar um versículo, é um bom exercício, é um exercício interessante. Item 15. Cuidados a serem tomados no ambiente familiar. Os familiares devem ser avisados que você vai se dedicar ao jejum e oração, pois assim poderão contribuir para um bom ambiente familiar. Exemplo, excesso de barulho, vai evitar o excesso de barulho. E não preparar alimento que não vai ser consumido, pois você vai se privar de alimento por determinado período. Depende da duração do jejum. De repente você vai se privar de uma alimentação ou 2, por exemplo. Você vai se privar do café da manhã, vai se privar do almoço, vai se privar do café da tarde. Então é bom que você avise para evitar que um alimento seja preparado e esse alimento não vai ser consumido. Então os familiares se organizam em relação ao seu jejum também.
na preparação dos alimentos. 16. Item 16. O jejum individual. Nós já consideramos a respeito do jejum individual. A pessoa precisa considerar as questões de saúde, ambiente familiar e se dedicar à oração, louvor, adoração, meditação na palavra. Se precisar recusar um alimento, caso a pessoa insista, deve explicar à pessoa o motivo, para que não magoe e entristeça alguém. Todas as decisões sobre o jejum devem ser de cunho pessoal. Enfim, todos os cuidados considerados anteriormente. Item 17. O jejum coletivo. O jejum coletivo é muito comum nos textos bíblicos. Já mencionamos alguns no item o jejum no Antigo Testamento. Só para lembrar, podemos citar o jejum convocado pelo rei Josafá, o jejum convocado pela rainha Ester e o jejum convocado por Esdras. Josafá e Ester jejuaram em períodos de crise nacional, na qual os judeus estavam correndo sérios riscos. Joel conclama o povo para um jejum nacional, quando da iminência do ataque da praga de gafanhotos. Quando da iminência do ataque da praga de gafanhotos. Joel capítulo 1, versículo 14. Atualmente, os pastores das igrejas têm o costume de convocar a igreja para um jejum coletivo. Geralmente, esse jejum acontece no domingo pela manhã, quando os irmãos se reúnem para a escola dominical. Pode ser convocado também para outros dias e horários. Ainda que o pastor defina o início e o término do jejum, será importante considerar que há pessoas que, por limitações de saúde, só poderão fazer um jejum mais curto do que o que foi proposto. Se não puder fazer jejum de jeito nenhum, então se dedique à oração. De qualquer forma, isso não é motivo para tristeza ou preocupação. Deus sabe de todas as coisas e conhece todos os pensamentos e propósitos do coração. Item 13. Conclusão. Sempre que jejuamos, estamos declarando que o estômago não é o nosso Deus, conforme disse Paulo em Filipenses capítulo 3, versículo 19. Por meio do jejum, nós conseguimos obter vitória sobre a carne e conseguimos fortalecer o nosso espírito. Podemos alcançar respostas e soluções vindas da parte de Deus. É importante ter em mente que o jejum expressa a sinceridade de nossas atitudes e orações. É importante termos em mente ainda que o jejum não é sacrifício, é uma atitude de buscar a presença de Deus. Item 19, quadro resumo do estudo. Vamos passar brevemente para lembrar tudo que nós estudamos e nos ajuda a memorizar também. Item 1, introdução. O jejum tem sido uma prática comum no meio cristão. No item 2, o que é jejum bíblico? Jejum bíblico é a privação de alimentos para nos dedicarmos à oração. Item 3. Qual a importância do jejum? É um instrumento utilizado para edificação espiritual e estreitar o nosso relacionamento com Deus. No item 4, o jejum é um mandamento? O jejum não é um mandamento, mas entendemos que Jesus não o aboliu. Muitos personagens do Novo Testamento jejuaram. Item 5. Tipos de jejum. Letra A. Jejum típico. É abstinência somente de sólido. Você bebe água nesse jejum. Letra B. Jejum completo ou jejum absoluto. Abstinência de água e de alimento. É um jejum mais rigoroso. Precisa ter cuidado para praticar esse jejum. Você vai acostumando ao longo do tempo até praticar esse jejum. Letra C. Jejum parcial. Abstinência de determinado alimento por um período determinado. Nós nos lembramos do jejum de Daniel. Item 6. O jejum no Antigo Testamento. Moisés e Elias jejuaram 40 dias, sob intervenção divina. Uma ação divina poderosa na vida deles. Jejum no dia da expiação. Ana jejuou por um filho, que foi Samuel. Davi jejuou pelo filho doente.
Josafá e o povo jejuaram por livramento. Neemias orou pelo povo e ele estava jejuando quando ele estava orando pelo povo. No item 7, o jejum no Novo Testamento. Letra A, Jesus que jejuou no deserto. A seguir, os discípulos de João Batista. Os discípulos de Jesus foram criticados porque não jejuavam, mas Jesus disse que depois que o noivo fosse tomado, eles jejuariam. Ou seja, Jesus não aboliu o jejum, ele não dispensou os discípulos de fazer jejum. Disse que depois que o noivo fosse tomado, eles jejuariam. Ana servia no templo com jejuns. A igreja de Antioquia jejuou por Paulo e Barnabé. No item 8, o jejum é feito em secreto. Não contar a ninguém, exceto se insistir que nos alimentemos, não aparentar abatimento ou tristeza. No item 9, o jejum é um propósito pessoal. Cada um faz o jejum de acordo com as suas possibilidades de saúde, horário de trabalho, dias de folga, o tempo de jejum. Você define o tipo de jejum, o início e o término dele. É importante você falar para Deus: Deus, eu vou jejuar de tal hora até tal hora. Ter uma referência, ter um controle. É interessante fazermos tudo com ordem e decência para louvar e agradar a Deus. No item 10, por que devemos jejuar? Desenvolver a intimidade com Deus, crescimento espiritual, interceder por problemas pessoais, profissionais, saúde, ministério, família, etc. Item 11. Quanto tempo deve durar o jejum? Faz parte do propósito pessoal, de acordo com as condições de cada um. Atenção, não foi considerado no estudo, mas está sendo considerado agora. É importante orientar corretamente os novos convertidos a respeito do jejum. O novo convertido se propõe a fazer um jejum e, de repente, ele se propõe a fazer um jejum longo. Aí ele não consegue cumprir e depois ele pode passar por crises, por algum conflito. E é importante orientar os novos convertidos a respeito de jejum e fazer jejum com menos horas, um jejum mais tranquilo e aos poucos ele vai se acostumando com essa visão do jejum. Item 12. O que eu devo fazer durante o jejum? Podemos nos dedicar à oração, louvor e leitura bíblica. Lembre-se do caderno de oração ou caderneta, aquelas cadernetas de mercearia, ou uma lista. Você prepara numa folha os propósitos daquele jejum e apresenta aquela folha com aqueles propósitos diante de Deus, pedidos definidos. Você ora por cada um deles e tenho certeza que essa dedicação de oração, intercedendo por aqueles pedidos ali que estão na lista, eu tenho certeza que isso também vai render um bom tempo de oração na presença de Deus. Item 13. Cuidados a serem tomados com a saúde. Definir com cuidado o tempo e o tipo de jejum. Cuidado com a abstinência de água. Quem toma remédio controlado, problemas renais, hipoglicemia, tonteira, gravidez, não foi mencionado no estudo, mas talvez o irmão que faça uso de insulina, se ele pode jejuar, como vai ser esse jejum dele. Tudo isso tem que ser feito com muito cuidado para que o jejum seja motivo de alegria na presença de Deus. Não fazer votos precipitados, não é? Para que nós possamos cumprir com alegria o nosso sacrifício de louvor ao Senhor. Profissões: esforço físico, altura, motorista, serralheria. Talvez esses irmãos precisem tomar cuidado na hora de fazer um jejum. De repente, deixar para fazer jejum em casa, quando não estiver trabalhando. Jejuns longos, entregar com refeições leves. Um jejum completo e longo. Há irmãos que às vezes fazem propósito de fazer 24 horas de jejum, só mesmo se estiver muito acostumado. Somente se estiver muito acostumado para fazer esse tipo de jejum. É um processo gradativo de preparação. Item 14. Cuidados a serem tomados
na área espiritual, programar momentos de oração, louvor, adoração e meditação na palavra. Se fizer o jejum em casa, terá mais tempo e liberdade. Preparar o caderno de oração com os pedidos específicos. Iniciar o jejum com oração de perdão, pedindo perdão e arrependimento. Memorizar um versículo. Item 15. Cuidados a serem tomados no ambiente familiar. Avisar quem vai fazer um jejum para um melhor ambiente familiar, um excesso de barulho, por exemplo. E para não preparar alimento que não vai ser consumido. Essa programação também é interessante. No item 16, o jejum individual, de acordo com as condições de cada um. O tipo de jejum, o tempo, questões pessoais de saúde. Eu estou enfatizando bem nesse item, nesse assunto a respeito de que o propósito do jejum é algo pessoal. Nós não devemos definir como vai ser o jejum que o outro vai fazer. Cada um tem o seu propósito com Deus. Você ensina sobre o jejum e ele vai definir como vai ser o jejum dele. Para que ele tenha alegria, prazer no jejum, para que o jejum não seja um sacrifício, não seja algo assim que venha exigir dele e ele se sente constrangido, se sente oprimido por causa do jejum. Não, o jejum é um sacrifício de louvor, é um momento de alegria, porque você está na presença de Deus. E cada um vai fazer um propósito do seu jejum, de modo que ele se sinta confortável e alegre na presença de Deus. Item 17, o jejum coletivo. Exemplos: Josafá e o povo de Judá pedindo livramento, e Esther convocou os judeus para jejuar. O pastor da igreja pode convocar a igreja para um jejum coletivo. Sempre é importante saber que talvez haja membros que não possam jejuar conforme o que for proposto. Quando o pastor for convocar a igreja para um jejum, ele deixar isso enfatizado. Os idosos também. Que em relação aos idosos também é importante nós sermos cuidadosos em relação ao jejum, como vai ser o jejum dos irmãos idosos, se eles podem jejuar. Então, tudo tem que ser feito com muito cuidado, com muito carinho para os irmãos, para que os irmãos façam com alegria, para que os irmãos recebam a bênção, amém? Muito carinho, muito amor em relação a quando for propor um jejum para os irmãos. Item 18, conclusão. Por meio do jejum, declaramos que temos o controle sobre o nosso corpo em relação à alimentação. Como disse Paulo, o estômago não é o nosso Deus. Nós enfraquecemos a natureza da carne, nós fortalecemos a natureza espiritual. Com o jejum, nós damos alimento para o novo homem, para a nova criatura. Esse comentário não foi feito no estudo, mas entendamos assim, que o jejum, com o jejum, nós estamos alimentando o homem espiritual. Isso é importante, alimentar o homem espiritual. O jejum é o alimento do homem espiritual. Pergunta final: o jejum é um sacrifício? O canal Palavra de Vida não vê o jejum como um sacrifício, uma vez que nós nos valemos dessa prática para louvar, adorar, meditar na palavra, buscar uma aproximação e maior intimidade com Deus. Logo, para nós, jejum não é sacrifício. Entendemos que o jejum pode ter duração de menos horas, mas que essas horas sejam totalmente dedicadas ao Senhor. Para nós, menos e melhor, ou seja, menos horas de jejum, mas que seja feito com mais qualidade e entrega a Deus. Por isso entendemos que o jejum deve ser feito em casa. Claro que consideramos válido o jejum feito durante o dia, muitas vezes enquanto estamos no trabalho. Por isso enfatizamos com insistência que o jejum é um propósito pessoal. Observação: o jejum pode ser considerado um sacrifício de louvor e adoração, mas não associado ao sofrimento de abstinência de alimentos. O jejum como sacrifício de louvor e adoração, mas não jejum como sacrifício de sofrimento, né? Às vezes considerar assim: nossa, o meu estômago doeu muito, esse jejum valeu. Não é nesse sentido.
de que o estômago doeu, de que eu sofri, então o jejum foi válido. O jejum é válido porque você está se entregando ao Senhor com sinceridade, com verdade, buscando a presença de Deus. E para você, o jejum é um sacrifício? Expresse sua opinião nos comentários, por gentileza. O canal Palavra de Vida apresentou o vídeo 41 de Aprendendo Mais, o jejum bíblico. Espero que esse estudo tenha contribuído para o seu crescimento espiritual. Desejo que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome do Senhor Jesus Cristo.